Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 16 de fevereiro de 2025, nosso domingão. Bom, tropa, domingo amanhã vamos começar com o campeonato alemão da segunda divisão, a Bundesliga 2, jogo 9h30 da manhã entre Regensburg e Hamburgo. Vamos lá, jogo com cara e jeito para gols, né? Quando a gente vem trazer jogos do Hamburgo aqui, normalmente a gente vem falar sobre gols. O Hamburgo vem marcando gols em todos os últimos 10 jogos, bateu mais de 1,5 gol em 9 dos últimos 10, e também se a gente pegar os últimos 10, ele cumpriu o 2,5 e o ambas marcam em 8, ou seja, uma média muito alta aí para o mercado de gols. Hamburgo é o segundo colocado, no momento ele está nas 2 primeiras vagas, que sobe direto, é um time imenso lá na Alemanha, e desde que caiu não consegue subir, já bateu na trave diversas vezes, e cara, acho que dessa vez vai, hein? Ou não, o Hamburgo já esteve mais perto e amarelou no final, mas enfim, vamos lá. Está empatado em pontos com o terceiro colocado. Para o Hamburgo é muito importante ganhar do Lanterna, né? Até para um time que quiser subir da forma direta, tem que ganhar do Lanterna mesmo o jogo sendo fora de casa. Eu acredito na vitória do Hamburgo, tropa? Acredito, mas a segunda divisão ela sempre traz muita surpresa. O futebol já é cheio de surpresa, mas a segunda divisão da Alemanha ela traz mais surpresas ainda. Então, se eu fosse falar para vocês, eu gosto de 2 cenários aqui. No bilhete, 1,5, oddzinho de 1,20 para montar sua duplinha ou completar o bilhete, ou então quem quiser ser um pouco mais ousado, esse 2,5 me atrai, tá? Porque eu tenho o Hamburgo que tem a obrigação de ganhar, mesmo sendo fora de casa, e eu tenho o Lanterna com apenas 14 pontos, já está 6 pontos do primeiro time fora da zona, é um time que precisa se expor, um time que jogando em casa ele tem que ir para cima, e aí o cenário de jogo aberto é muito grande, eu gosto desse 2,5. Cristo, guarda ambas marcam? Gosto também, mas eu arriscaria mais no 2,5, porque o Regensburg ele está numa fase muito ruim. Não seria impossível o Hamburgo golear, né? 3-0, 4-0. Tá? Então eu gosto mais desse 2,5 do que do ambas. Eu acredito no cenário bem favorável para ver pelo menos 3 golzinhos. 11h da manhã tem o líder do campeonato inglês, Liverpool, joga em casa contra o Wolverhampton. Wolverhampton lá na parte de baixo da tabela, é o primeiro time fora da zona. Tá aqui, igual eu falei para vocês no vídeo de ontem, né? Tá a briga aqui entre Wolverhampton, Leicester e Ipswich. Só esses 3 brigam por 2 vagas. Do West Ham para cima não cai e o Southampton para mim já caiu, tá? Então tem o líder contra o 17º. Para mim o Liverpool ganha, por mais que o Wolverhampton às vezes ensaia uma reação, né? Não tem um time ruim, só que o time não encaixa. Tem grandes brasileiros lá, o João Gomes, o André na volância, o Matheus Cunha, que faz uma temporada sensacional. O número de participações de gols, eu não sei de cabeça agora, mas o número de participações de gols para um time que luta contra o rebaixamento, a quantidade que ele tem é absurda, cara, absurda. E inclusive, a gente falando de Liverpool aqui, o técnico do Liverpool, o Arne Slot, falou que o Matheus Cunha ele joga tranquilamente em qualquer um dos 5 maiores da Inglaterra. Ainda alfinetou o Tottenham, né? Porque na Inglaterra é Big Six, é conhecido como Big Six, os 6 maiores times. Ele só falou 5. E não falou errado, porque o Tottenham não ganha nada. Vambora. Agora a vitória do Liverpool, né? Acho que tá pagando muito pouco. Quem quiser acrescentar um Liverpool para vencer com mais de 1,5 já fica interessante, já fica em torno de 1,29. A cotação fica entre 1,28 e 1,29. Já é possível você fazer uma duplinha, já é possível você colocar aí no seu bilhete. O outro cenário que eu gosto é o cenário do mais de 2,5 gols. Tá pagando pouco, mas são 2 equipes marcadas por gols, né? O Liverpool aí dispensa comentários, 58 gols em 24 jogos, é uma média de 2,5 gols por partida, tem que ganhar, né? Já tropeçou no meio da semana contra o Everton, tomou gol no último lance, tem que ganhar esse jogo em casa de um time que luta contra o rebaixamento. E o Wolverhampton em 24 jogos sofreu 52 gols, é a 3ª pior defesa da competição. Para mim é um cenário bem legal, tá? Liverpool para ganhar, eu acrescentaria mais de 1,5 pela média de gols do Liverpool feitos em média de gols sofridos do Wolverhampton, ou então se você não tiver tanta confiança e quiser só entrar no mercado de gols, eu entraria nesse 2,5. Tem mais um cenário para esse jogo? Tem. Gol do Salah, o artilheiro do campeonato, a maior média de gols, a maior média de assistências, a maior média de participações para gols. O Salah ele só perde em grandes chances criadas. Se eu não me engano é do Cole Palmer. Grandes chances criadas, porque aí tem muita assistência que os jogadores do time do Cole Palmer não ajudam, né?
do Chelsea. Mas é temporada fantástica do Salah, tá pagando em torno de 1,60. É interessante também buscar o gol do egípcio. Vamos agora para a Holanda. Jogo do nosso queridíssimo Ajax, 12h45, enfrenta o Heracles. O Heracles que é o 14º, o Ajax é o líder, tem 51 pontos, está empatado com o PSV e tem um jogo a menos. É a chance do Ajax aí, depois de 2 anos, voltar a ser campeão. Ele estava numa sequência muito grande, aí o time começou a vacilar, na verdade deu uma desmantelada, né, que saiu o Calvo, o técnico foi para o Manchester, levou o Antony, aí saíram mais 2 ou 3 jogadores também, que eram principais lá no Ajax. O time deu uma afundada, vamos dizer assim, chegou a lutar contra o rebaixamento, mas tem tudo aí para ser campeão novamente. É um jogo muito importante para ele ganhar, ele abre aqui 3 pontos para o PSV e, fica numa situação bem legal, cara. Eu acredito que o Ajax vai ganhar. É um 22, é um cenário um pouco parecido com o Liverpool, né? Por mais que não tenha a qualidade do Liverpool, o Ajax ele sobra muito na Holanda, né? A diferença dele para os outros times ali, do quinto para baixo, a diferença é muito grande, os times são muito fracos e a tendência do Ajax ganhar em casa é muito grande. Se você quiser complementar, assim como o Liverpool, com o Ajax para vencer e mais de 1,5, eu gosto também. Aí já vai para uma odd de 1,33, 1,35, fica mais legal na dupla. 1h30 da tarde, vamos voltar para a Inglaterra. Eu tenho um jogo do Tottenham contra o Manchester United. Eu estive no jogo do turno e foi 3-0 para o Tottenham em pleno Old Trafford. Cara, foi um jogo muito triste lá no Old Trafford, porque tu vai lá, a expectativa, Manchester, pai, tu tomar 3-0. Tudo bem que o Bruno Fernandes foi expulso logo no primeiro tempo, né? Mas, é muito ruim tu ir ver o time tomar 3. Mas, enfim, vamos lá. Jogo para gols é inevitável. São 2 equipes que fazem parte do Big Six. Como eu falei, 2 equipes que estão sempre brigando na parte de cima da tabela e agora estão tá ligado? Tu divide o campeonato em páginas. Eles estão na última página. O Manchester United é o 13º e o Tottenham é o 14º, longe de todas as competições. Caraca, que doideira. Não vão cair porque os de baixo são muito ruins, mas estão se esforçando, cara. Se esforçaram bastante. Vamos lá, o Manchester tem 24 jogos, fez 28 gols, sofreu 34, é uma média baixa de gols, né? Principalmente gols feitos. E o Tottenham em 24 jogos fez 48 gols, sofreu 37. Aqui já é uma média muito alta. Eu buscaria gols porque é um confronto de 2 times desesperados, né? 2 times querendo melhorar. Um cenário aqui de 2 gols para completar o bilhete. Até vale, mas vou ser sincero que é um jogo que eu arriscaria 3 gols. Assim como o jogo de ida, para mim, a tendência total no desespero das duas equipes, a gente vê pelo menos 3 gols. É o seguinte, se for para botar no bilhete, deixa eu ver o gol no primeiro tempo, quanto é que tá. Aí, ó, melhor. Cris, não quero usar 3 gols, a média então um golzinho no primeiro tempo, fica suave. Porque para sair 3 gols, provavelmente vai ser um gol no primeiro tempo. Então, para montar sua duplinha e completar seu bilhete, quiser mexer nesse jogo, é um gol no primeiro tempo. Mercado de resultados, você não seria maluco de entrar, né? Você não vai entrar no Tottenham, né? Mas também você não vai entrar no Manchester United. É esse tipo de cenário que a gente pensa ver nesse jogo. Então, eu ficaria de fora. 3h da tarde, Farense contra Porto, aqui pelo Campeonato Português. O Porto que precisa ganhar, né? Tá quantos jogos sem ganhar? 3 jogos sem ganhar. Dos últimos jogos, ganhou apenas 1. E o Farense dos últimos 5 jogos perdeu 4. O Farense está a 7 jogos sem ganhar. 2 cenários para mim para esse jogo. O primeiro é a vitória do Porto, né, 1,44. O outro cenário, se você quiser ir um pouco mais conservador, um Porto empate anula, pagando em torno de 1,20. Também pode ser legal para você completar o seu bilhete. Para mim, um Porto não perde. O problema é que tem empatado bastante. Mas é um time que... Cara, a briga pelo título tá difícil, né? Deixou já o Sporting abrir... Sporting que joga hoje. Deixou o Sporting abrir 8 pontos. Eu vou falar, o Porto tem que pelo menos ficar em segundo aqui para buscar uma Champions, né? E tá quase saindo do Braga aqui, saindo até da conferência da Europa League. O Porto tem que ganhar. Eu sei que tem um jogo agora contra a Roma, né? O jogo da volta na Europa League e tal, mas... O Porto ele tem que ganhar do vice-lanterna até para dar uma respirada aqui
e dá uma moral nesse ânimo do Porto aí. Tem que ganhar do vice-lanterna. E eu acredito que vai ganhar. 4 horas da tarde, Campeonato Carioca, Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu. O Fluminense é obrigado a ganhar esse jogo. Se ele quiser sonhar com uma classificação, ele tem que ganhar, porque ele vai a 14 pontos e dependendo dos resultados aqui, ele pode chegar no G4, ele pode pelo menos ter chance na última rodada, né? Porque são 11 rodadas o Campeonato Carioca. Essa aí vai ser a 10ª. Então o Fluminense ganha, ele vai a 14 e fica com totais condições aí de buscar a classificação na última rodada. Se não ganhar, já está eliminado. Então, como mandante do jogo contra o Nova Iguaçu, que é até um rival direto aqui na parte de cima da tabela, e eu acredito que o Fluminense ganha. Estou fechado com a vitória do Flusão. Queria? Não, mas pela necessidade do Fluminense ganhar esse jogo, ele deve ganhar sim. E eu tô fechado. Esse jogo aqui eu tô fechado com Flusão. E pra gente fechar, tropa, os jogos que eu gosto aqui, vamos pro Campeonato Paulista. Jogo 8h30 da noite entre Santos e Água Santa. Cara, o Santos precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira. O Santos está aqui a 1 ponto da Portuguesa, 2 pontos do Guarani. Só os 2 primeiros do grupo se classificam. Então a classificação do Santos depende muito dessa vitória. Acho que ainda faltam 4 rodadas, né? 4 ou 3 rodadas pro final da fase de grupos do Paulistão. Mas o Santos ele não pode dar mole, porque imagina um tropeço aqui e a galera ali ganhando, o Guarani e a Portuguesa. A situação do Santos vai ficar muito complicada na reta final. E vou falar para vocês, hein? Esse é o jogo do Neymar cravar. Esse é o jogo do Neymar desencantar na Vila Belmiro contra o Água Santa, que é o lanterna do grupo dele. E por falar nisso, olha só, consegui para vocês, junto com a Betfast, uma odd de 10 para o Neymar fazer gol amanhã. Cara, assim, é uma odd de 10, uma coisa muito provável de acontecer, tá? Como eu falei, para mim é o jogo do menino Ney desencantar. Se você quiser pegar essa odd, vou deixar o link aqui, vai estar no comentário fixado, tá bom? Cris, tem limite? Tem, o limite é R$5. Porém, pô, tu bota 5, com uma chance grande de voltar a 50, tá ruim? Acho que não tá não. Então, se tiver interesse, o link tá aqui para vocês, tá bom? E marcha, vitória do Santos e também dá para buscar golzinho do Neymar, tá? Se for em outra casa, vai estar pagando em 80 e 90 e dependendo da sua banca, né? Se for uma banca mais baixa, eu acho que vale a pena. Se tu quiser apostar realmente pro Neymar fazer gol, acho que vale a pena pegar só de 10. Vou deixar aqui no comentário fixado. Então é isso, fechamos nossos jogos aí do domingão, tá? Que seja um dia muito bom pra gente, muito melhor do que ontem, né? Se hoje, sábado, já engrene aí os nossos caminhos e nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Santos em cima do Água Santa e para fechar a vitória do Ajax em cima do Heracles. Essa é a nossa duplinha de total de 1,61. De odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso e tamo junto, muita fé pra cima.